quantidade de ouro que os portugueses tiraram em apenas um século daqui, de Vila Rica, foi muito maior do que toda a quantidade de ouro que os espanhóis tiraram durante 4 séculos de várias regiões do planeta. Ouro Preto foi a primeira metrópole do Brasil. Nos tempos da mineração, aqui viviam cerca de 20.000 pessoas. Comparada a Nova York, nessa mesma época, Ouro Preto tinha o mesmo porte e muito mais dinheiro. São vários os tempos da Estrada Real, desde sua criação no início do século XVIII, passando pelos séculos XIX e XX, até sua revitalização no início do século XXI, com o turismo e o resgate cultural. Quando acabou o metal precioso, acabou também a agitação nas Minas Gerais. As cidades do ouro se tornaram pacatas lembranças dos tempos em que fervilhavam com gente e riquezas. Minas ficou para trás, esquecida, dedicando-se primeiro ao gado e depois ao café. Vai se tornar uma das sociedades mais estáticas do Brasil. E uma sociedade tão estática que preservou as suas cidades congeladas no tempo e no espaço. Cidades mortas, felizmente mortas, por isso chegaram quase intactas ao século XXI. Em 2001, formou-se uma parceria entre o governo do estado e o Instituto Estrada Real, criado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. O resultado dessa união foi o projeto Estrada Real, um conjunto de ações para estimular o turismo e a preservação do patrimônio em torno dos antigos caminhos do ouro. A Estrada Real ela ficou praticamente esquecida durante muito tempo. Há 10, 15 anos atrás, ouvia-se falar da Estrada Real, mas ninguém sabia quais os perímetros que contemplavam a famosa Estrada Real. Hoje, quando circula-se pela Estrada Real, é bem perceptível, fica bem nítido a presença de um trabalho, né, de criação de infraestrutura, de informação turística, de construção de totens, que facilitam o reconhecimento, a identificação do perímetro que contempla a Estrada Real. Hoje, praticamente todas as cidades históricas na rota da Estrada Real têm infraestrutura para receber viajantes. A revitalização da Estrada Real garante renda às cidades, preserva o patrimônio cultural e promove o conhecimento sobre um período fundamental de nossa história. Muitas cidades que não tinham alguma atividade econômica que as sustentasse, muitas cidades que estavam sem alternativa econômica, passaram a ter de novo no turismo uma alternativa com esses incentivos feitos aí pelo programa da Estrada Real. Quem anda por esses caminhos faz contato com uma cultura cuidadosamente preservada ao longo dos quase 1.500 quilômetros da Estrada Real. Existia uma ligação muito grande entre essas cidades, porque as pessoas que circulavam pelo perímetro oficial da Estrada Real, muitas vezes elas circulavam quase todo o perímetro, os principais perímetros, passavam obrigatoriamente por Vila Rica. Então a circulação de informações era muito grande, as pessoas tinham muitas coisas nas quais elas se identificavam, elas tinham muitas coisas em comum. Então essas características que têm a ver com a mineridade, com a identidade do mineiro, né, de ter as informações, de trabalhar em silêncio, né,
tem a ver com essas origens das Minas Gerais e com essa circulação das informações que não circulavam abertamente. No século XVIII, o traçado da Estrada Real definia os caminhos da prosperidade. Quando o Caminho Velho já se mostrava insuficiente para o volume de trânsito nas Minas Gerais, a coroa portuguesa criou o Caminho Novo. E em 1727 veio a famosa ordem do rei Dom João V. Fecha esse caminho. Passem a usar a variante do Proença, que passa mais ou menos por onde hoje é a Rio Juiz de Fora. E vem pelo fundo da Baía de Guanabara, Vem pelo fundo da Baía de Guanabara. Obedecendo a um traçado no sentido norte-sul, o Caminho Novo ia da Vila Rica de Ouro Preto ao Rio de Janeiro, evitando os relevos mais perigosos da Serra da Mantiqueira. O Caminho Novo, ele é uma nova alternativa para escoamento da produção aurífera e também uma alternativa para a vinda de produtos que abastecessem o mercado aqui no interior do estado de Minas Gerais. O porto que era usado inicialmente, que era o Porto de Paraty, ele acaba sendo interditado, né? Ele acaba sendo proibido de ser utilizado e a nova alternativa passa a ser o Porto do Rio de Janeiro. Então, abre-se um caminho do Rio de Janeiro até as Minas Gerais. E esse caminho é o que nós conhecemos como Caminho Novo. O trânsito mais fácil do Caminho Novo ajudou a abastecer as cidades do ouro, que não paravam de crescer. Nos arredores de Ouro Preto, centro da mineração, o solo não é fértil. Com formação de quartzito, ele não permite o plantio de lavouras. Ouro Preto era esse grande polo aurífero, mas Ouro Preto sofria muito com o abastecimento. Você encontrava ouro, mas não tinha o que comer. Era algo terrível. Cabia à Estrada Real facilitar o abastecimento de alimentos nas cidades do ouro. Grandes fazendas se tornaram centros produtores e novas cidades surgiram para alimentar mineradores e fidalgos. A abertura desses caminhos possibilitava o progresso, né? Por onde os caminhos passavam, os lugares acabavam prosperando. Uns lugares cresciam por terem riquezas minerais, outros lugares cresciam por terem o solo mais fértil, outros cresciam por serem entrepostos, serem locais de pouso, de descanso. Essa civilização colonial criada em torno do ouro está sendo redescoberta. Ao conhecer a Estrada Real, a gente percebe que a Minas Gerais do tempo do ouro vai muito além dos monumentos barrocos. Nas regiões próximas a Ouro Preto, antigas fazendas vão aos poucos se transformando em hotéis e se inserindo no atual ciclo econômico da Estrada Real, o turismo. O circuito do ouro, que ficou com Ouro Preto, Mariana, Congonhas, é a região mais forte realmente, né, onde estava o ouro inserido ali naquela época e onde trabalhava mais o ouro. Aqui a gente ficou com o circuito vilas e fazendas pela questão que são cidades menores, que eram antigas vilas, e as grandes fazendas. Então as fazendas mais centenárias da região encontram nessa região aqui mesmo, em Santana, Cristiano, Itaverava, Queluzito, Casagrande. São cidades que passam também a Estrada Real, então tem uma força bem interessante e grande nesse sentido de valorização desse mercado da Estrada Real atualmente. Nos arredores de Ouro Preto, seguindo pelo Caminho Novo, há outros vestígios da Estrada Real. No Parque Estadual do Itacolomi está a Casa Bandeirista, um posto fiscal dos tempos da mineração. Bom, Casa Bandeirista, a Bandeirista veio de arquitetura rural paulista, construída por Domingos Bueno, segundo guarda-mor das capitanias de Minas Gerais, com o intuito de cobrança de impostos, ou seja, cobrança do quinto, a quinta parte da riqueza ficava retida, que era o imposto cobrado do fluxo do ouro explorado. Na tentativa de impedir o contrabando, a coroa portuguesa proibiu a circulação do ouro em pó ou em pepitas. A Estrada Real
passou a abrigar então em toda a sua extensão 2 tipos de casa oficial. As casas de fundição, onde o ouro era transformado em barras com selo real português. E as casas para a cobrança do quinto, o imposto sobre o ouro. Então o quinto era 20%. É engraçado, né? Hoje se reclama tanto. Na época o governo só incidia, só abocanhava 20% dos ganhos do trabalhador. Tiradentes morreu à toa, coitado. A Casa Bandeirista foi construída em 1706 para a cobrança do quinto. Essa foi provavelmente a primeira edificação pública de Minas Gerais. A Estrada Real do século XXI vai além do patrimônio histórico. O traçado do Caminho Novo atravessa refúgios de beleza natural protegidos por lei. Entre os destaques do patrimônio natural desse caminho estão o Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais, e o Parque Estadual da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Ao longo da Estrada Real, formou-se uma civilização sofisticada, a primeira com essas características no Brasil. Aos requintes dessa sociedade se misturaram a luta dos mineradores, os saberes dos escravos e a cultura das fazendas. O resultado é um pedaço precioso do Brasil,